Olá para todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal, a esse canal, Paulo César Guias de Turismo, MG. Esse é o nome do meu canal. Todos já me conhecem, já visualizaram. Sou residente aqui da cidade de Ouro Preto, sou técnico em guia de turismo regional. Então vamos falar da segunda parte da última postagem que foi realizada, que falamos sobre a independência do Brasil, falamos sobre as derramas, que foi uma lei, falamos sobre os impostos, falamos sobre o confisco, confiscação dos bens, se o povo vilarriquense não enviasse, não só de Vila Rica, outras vilas também, Sabará do Sul, outras vilas, os bens eram confiscados. Olha, muito fizeram, tiveram diversas reuniões para falar sobre isso. Falamos sobre a traição por parte de Joaquim Silvério dos Reis, eu confundo aí um pouco Joaquim Silvério dos Reis, o traidor. Então hoje nós vamos postar a segunda parte, vamos ver o desfecho, como foi realizado. Desde já eu solicito a gentileza de vocês escreverem, escreverem, visualizar, comentar, fazer seu comentário, porque eu estou em processo ainda, sempre falo isso, ainda estou em processo de aprendizagem, a usar todas as ferramentas dessa plataforma que eu tanto gosto de postar. Então vamos lá. A independência do Brasil foi um processo iniciado a partir da Revolução Liberal do Porto, que levou ao rompimento entre Brasil e Portugal no dia 7 de setembro de 1822. A independência do Brasil teve como grande marco o Grito da Independência, que foi realizado por Pedro de Alcântara, Dom Pedro I, durante o primeiro reinado às margens do rio Piranga, no dia 7 de setembro desse ano de 1822. Com a independência do Brasil declarada, o país transformou-se em uma monarquia com a coroação de Dom Pedro I. A independência do Brasil foi declarada em 1822 e esse acontecimento está diretamente relacionado com eventos que foram iniciados em 1808, ano em que a família real portuguesa, fugindo das tropas francesas que invadiram Portugal, mudou-se para o Brasil. A chegada da família real no Brasil ocasionou uma série de mudanças que contribuiu para o desenvolvimento comercial, econômico e em última instância
possibilitou a independência do Brasil. Além disso, o Brasil experimentou em seus centros um grande desenvolvimento, resultado de uma série de medidas implementadas por Dom João VI, o rei de Portugal. Instalado no Rio de Janeiro, o rei português autorizou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Permitiu o comércio entre os brasileiros e os ingleses, como medida de destaque no âmbito econômico. As medidas que foram tomadas pelo rei português demonstravam uma clara intenção de modernizar o país como parte de uma proposta que fizesse o Brasil deixar de ser apenas uma colônia portuguesa, tornando-se de fato parte integrante do Reino de Portugal. Isso foi confirmado quando, em 16 de dezembro de 1815, Dom João VI decretou a elevação do Brasil para parte do Reino Unido. Essa medida era importante para o Brasil. E segundo as historiadoras Liz Schwartz e Heloísa Starling, a medida tinha como objetivo principal evitar que o Brasil seguisse pelo mesmo caminho da fragmentação revolucionária, como havia acontecido na relação entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Portugal vivia uma forte crise. Até mesmo no século XVIII, realmente, Portugal estava em crise econômica, tanto política como econômica, em consequência da invasão francesa. Além disso, havia uma forte insatisfação em Portugal por conta das transformações que estavam acontecendo no Brasil, sobretudo com a liberdade econômica que o Brasil havia conquistado com as medidas de Dom João VI. A Revolução Liberal do Porto eclodiu em 1820 e foi organizada pela burguesia portuguesa, inspirada em ideais liberais, liberais. Um dos grandes objetivos dos portugueses era o retorno do rei para Portugal. Achavam, que ele ficasse aqui, Portugal ficaria em prejuízo. Então, eles exigiam o retorno do rei para Portugal. Na visão da burguesia portuguesa, Portugal deveria ser a sede do Império Português. Na verdade, na viagem de Dom João VI
cerca de 4.000 pessoas retornaram para Portugal. O rei português, além disso, levou para Portugal uma grande quantidade de ouro e diamantes que estavam nos cofres do Banco do Brasil. Com o retorno de Dom João VI, Dom Pedro de Alcântara tornou-se regente do Brasil. O processo de independência do Brasil aconteceu de fato durante a regência de Pedro de Alcântara no Brasil. As cortes portuguesas, ou seja, instituição surgida com a Revolução do Porto, tomaram algumas medidas que foram bastante impopulares aqui, como a exigência de transferência das principais instituições criadas durante o período joanino para Portugal, o envio de mais tropas para o Rio de Janeiro e a exigência de retorno do príncipe regente para Portugal. Essas medidas, junto com a intransigência dos portugueses no decorrer das negociações com representantes brasileiros e do tratamento desrespeitado ou desrespeitoso em relação ao Brasil, fizeram com que resistências dos brasileiros com os portugueses aumentassem, e reforçou a ideia de separação em alguns locais do Brasil, como no Rio de Janeiro. A exigência de Dom Pedro, o retorno, a exigência do retorno de Dom Pedro para Portugal resultou em uma reação instantânea no Brasil. Em dezembro de 1821, chegou a ordem exigindo o retorno de Dom Pedro para Portugal. E como consequência disso, surgiu o Clube da Resistência. Em janeiro de 1822, durante uma audiência do Senado, um documento com mais de 8.000 assinaturas, presta atenção, foi entregue a Dom Pedro. Esse documento exigia a permanência do príncipe regente no Brasil. Supostamente motivado por isso, Dom Pedro disse palavras que entraram para a história do país, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Os historiadores famosos não sabem ao certo se essas palavras foram mesmo ditas por Dom Pedro. De toda forma, esse acontecimento marcou o dia do fico.
Dia do Fico. Os famosos historiadores, estudiosos, pesquisadores afirmam que em janeiro de 1822 ainda havia um desejo em muitos em permanecer o vínculo com Portugal. A sucessão dos acontecimentos nos meses seguintes foram responsáveis por iniciar no Brasil a ruptura com Portugal, uma vez que, como mencionado, isso não era certo em janeiro de 1822. Ao longo do processo da independência, duas pessoas tiveram grande influência na tomada de decisão de Dom Pedro. O rompimento ficou cada vez mais evidente, com algumas medidas aprovadas no Brasil. Em maio de 1822, foi decretado o Cumpra-se, medida que determinava que as leis e as ordens decretadas por Portugal só teriam validade no Brasil com o aval do príncipe regente. No mês seguinte, em junho, foi determinada a convocação de eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte no Brasil. Essas medidas reforçavam a progressiva separação entre o Brasil e Portugal, uma vez que as ordens de Portugal já não teriam validade aqui, conforme determinava o Cumpra-se. E além disso, esforçava-se a elaboração de uma nova Constituição para o país, como a convocação de uma Constituinte. A relação das cortes portuguesas com as autoridades brasileiras permaneceu irreconciliável e prejudicial aos interesses dos brasileiros. Em 28 de agosto de 1822, ordens de Lisboa chegam ao Brasil com a mensagem que o retorno de Dom Pedro para Portugal deveria ser imediato. Além disso, anunciava-se o fim de uma série de medidas em vigor no Brasil e tidas pelos portugueses como privilégios. E os ministros de Dom Pedro eram acusados de traição. A ordem lida por Maria Leopoldina a convenceu da necessidade do rompimento com Portugal. E em 2 de setembro organizou uma sessão extraordinária. Assinou uma declaração de independência e a enviou para Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo. Um mensageiro chamado Paulo Bregaro alcançou a comitiva de Dom Pedro
na altura de São Paulo, quando estava próximo ao rio Ipiranga. Na ocasião, Dom Pedro I estava sofrendo de problemas intestinais, ou seja, que não se sabe sua origem específica. O príncipe regente leu todas as notícias e ratificou a ordem da independência com um grito às margens do rio Ipiranga, conforme registrado na história oficial. Atualmente, os estudiosos, historiadores, não têm evidências que comprovem o grito de Ipiranga. O 7 de setembro não encerrou o processo de independência do Brasil. Esse processo seguiu-se com uma guerra de independência. E nos meses seguintes, acontecimentos importantes aconteceram, como a aclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil, no dia 12 de outubro, e sua coroação, que aconteceu no dia 1º de dezembro. Diferentemente do que muitos acreditam, a independência do Brasil não foi pacífica. Com a declaração da independência, uma série de regiões do Brasil demonstrou sua insatisfação e rebelou-se contra o processo de independência. Eram movimentos não adesistas, isto é, movimentos que eclodiram nas províncias que não aderiram ao processo de independência e que se mantiveram leais a Portugal. A declaração de independência foi recebida positivamente por muitos, mas não por todos. As províncias do Pará, Bahia, Maranhão e da Cisplatina mantiveram-se fiéis a Portugal. E isso deu início ao que conhecemos hoje como Guerra de Independência do Brasil, composta por conflitos travados isoladamente em cada província e que se estenderam até 1824. Todas as províncias foram conquistadas pelas tropas brasileiras e Dom Pedro garantiu o controle sobre todo o território brasileiro. Depois da derrota da resistência, Portugal aceitou negociar o reconhecimento da independência brasileira via mediação realizada pelos ingleses. Com a independência do Brasil, o país tornou-se soberano e organizou-se como uma monarquia. Na América do Sul, o Brasil foi a única monarquia, pois as outras nações organizaram-se como repúblicas.
Dom Pedro foi coroado imperador e nomeado como Dom Pedro I em 1º de dezembro de 1822. Com isso, foi inaugurado o primeiro reinado entre 1822 a 1831. Outra consequência da independência foi o endividamento do país, já que Portugal comprou 2 bilhões de libras do Brasil como indenização. Olha, veja bem, 2 milhões de libras como indenização para que abrisse mão da independência do nosso país. 2 milhões de libras para sermos independentes. E com isso causou dívidas ao nosso país. O valor pago pelo Brasil a Portugal para que a independência do país fosse reconhecida foi de 2 bilhões de libras esterlinas. O valor incluía a amortização de um empréstimo de 1,3 milhões de libras que Portugal tinha contraído com bancos ingleses da família Rothschild em 1823. O empréstimo foi feito para financiar a guerra que Portugal travou contra o Brasil para anular a sua independência. O Brasil assumiu a dívida de Portugal com a Inglaterra em 7 de setembro de 1822. O Tratado de Paz e Aliança, que oficializou o reconhecimento lusitano, foi assinado em 29 de agosto de 1825. A principal potência econômica e militar do século XIX, a Grã-Bretanha, teve papel fundamental para convencer os portugueses a aceitarem a independência do Brasil. Mais do que amizade, interesses econômicos e ideológicos determinaram a atuação britânica. Sua participação como aliado nesse processo já foi usada até como um argumento de política externa para justificar a aproximação estratégica do Reino Unido com o Brasil no século XXI. Eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. Aproveitem e dê seu like lá especial. Inscreva-se para fortalecer esse canal. Peço a gentileza. E teremos também algumas postagens a respeito do Brasil Império, as mudanças que houve, grandes mudanças. Eu fico realmente muito grato. A todos vocês. E espero sim a cada dia estar melhorando mais. Eu postarei sim
sobre outras cidades. A história de Ouro Preto é realmente muito grande. O Brasil, independência, Brasil colônia. A história é longa. E fica aqui meu abraço, meu carinho por todos vocês. Mais uma vez, escrevam, visualizem, escrevam, assistam esse vídeo até o final. E eu te peço, por gentileza, muito obrigado a todos vocês.